Queridos, quero pregar uma mensagem. Hoje é a última mensagem da série de honra que nós começamos há um mês e pouco atrás. Todas as pessoas que passaram por aqui, que ministraram, foram homens que o Senhor colocou no nosso coração para estar ministrando sobre honra. Talvez uma das séries mais fortes que nós vivemos aqui. Sobre elevar o nível, sobre honrar a presença, sobre aonde nasceu a parada da honra. Da onde surgiu essa ideia, o que a Bíblia diz a respeito à honra, o que o Senhor pensa a respeito de honra. Então foi uma série maravilhosa. Se você não pôde acompanhar, todas as mensagens estão no YouTube, estão no Spotify também, você pode acompanhar. E hoje é a última mensagem da série, e não poderia acabar da melhor maneira, cara. Ontem nós tivemos o Super Seed. Quantos estavam aqui ontem? Uau, quase todo mundo. E gente, você não tem noção, Super Seed ontem. É um dia que a gente vem aqui lançar semente na vida das pessoas. E aí a gente tira as cadeiras, ficam umas cadeirinhas aqui pro lado só. Gente, virou uma loucura, isso aqui o povo não ia embora nunca da igreja. Teve um amigo aqui que ganhou tanta semente, quando eu fui encontrar com ele depois do culto, ele falou: cara, tudo que eu ganhei já ficou lá mesmo. Porque eu aprendi que eu não posso comer semente não, recebi a semente, já semeei de volta. Cara, aí cheguei em casa, não tinha tanta coisa, cara. Eu falei para Marcela: amor, amanhã a gente vê. Era 1h30 da manhã. A gente estava lá abrindo tudo e falando: meu Deus, quanta... Não, gente, eu ganhei tanta coisa do Star Wars, você não acredita. Vai ficar pequeno lá em casa, orem pelo meu casamento. O nome dessa mensagem se chama Best of You. Que tal? Diga para o seu irmão: Best of You. Best of You em inglês, os professores de inglês, significa o melhor de você, ou o melhor de vocês. Já não, mas por que em inglês? Eu sempre digo, porque nós é metido. Nós não tem dinheiro, irmão, mas metido a gente é. Então a gente põe o nome que nós quiser, amém? Na mensagem. E queridos, antes de começar essa mensagem, eu quero honrar todas as pessoas que servem nessa casa, todas as pessoas, todos vocês que têm investido nessa casa, para fazer a igreja acontecer, para fazer a igreja se movimentar. Eu quero honrar vocês. Vocês fazem parte dessa máquina chamada Poema, dessa igreja maravilhosa, e ontem a gente pôde ver isso. Foi um dos cultos mais insanos que a gente tem na Poema, é o Super Seed, e ele é sempre no final de ano. A gente deixa ele mais para o finalzinho, porque tem tantas coisas na igreja, então a galera fica com aquela expectativa de chegar àquele culto. Então eu quero honrar todos vocês, que o Senhor possa, corresponder a tudo isso. Não há dinheiro, não há presente, não há semente que possa pagar ou honrar aquilo que vocês têm feito aqui nesses dias. Então eu quero honrar todos vocês em nome de Jesus. E de verdade, queridos, eu não aceito muitas pessoas falar mal da igreja. Acha não, mas a igreja é difícil. É, irmão, é muito. Tem algumas pessoas no YouTube, elas vão lá, elas começam a falar mal da igreja. Aí você vai ver, as pessoas, elas são desigrejadas, elas não congregam, elas não prestam conta, elas não têm unidade, elas estão sempre dizendo: o problema da igreja brasileira é isso, o problema da igreja é isso, o problema. Eu fico olhando e falo: mas que problema? Se você não está inserido dentro da igreja, irmão, você não tem problema para falar dela. Aliás, você nem entra, você nem está envolvido nas tretas. E se você está na Poema achando que a Poema não tem confusão, irmão, eu posso ficar aqui até o 2027 falando de algumas confusões que aconteceu ontem. Não é nem um ano, é ontem. Então, por favor, não fale da igreja se a gente não quer se tornar a igreja, se a gente não quer se participar dela, se a gente não quer ser participante, como a Gabi disse aqui. A gente preservar esse ambiente. Então, quando Deus cria a igreja, Deus vem também junto com a graça, porque a igreja é feita de pessoas. E se tem pessoas, meu amigo, tem muita confusão. Se você é um empresário e você tem funcionário, é muita confusão. Se você é chefe de setor, você lidera alguma esfera, você tem muita confusão. Se você é pai de família, você tem um filho, 2 filhos, ou só tem uma esposa que representa uns 5 filhos, irmão, é confusão. Então a igreja é uma das coisas mais poderosas que Deus criou na terra, porque tudo que Deus faz é a partir da sua igreja. Tudo que Deus tem feito na terra, irmão, é a partir da sua igreja. A educação que existe hoje, veio através da igreja. A unidade que é pregada veio através da igreja. A governança veio através da igreja. Tudo a igreja ensina, irmão. Então olha que coisa maravilhosa. Tudo que Deus fez é a partir da igreja. Ai, pastor, mas a igreja tem muita gente ruim. Então tá bom, irmão. Olha a resposta em Lucas capítulo 5, verso 31. Abra comigo. Você que acha que tem gente ruim na igreja? Agora diga para o seu irmão: é por isso que você está aqui. Porque você nem é tão gente boa assim.
Por isso que você está na igreja. Pastor, tem muita gente ruim na igreja, irmão. Quero falar várias facetas da igreja hoje, sobre honra. Lucas capítulo 5, verso 31. Jesus respondeu, Curitibinhas, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes, Dani. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Querido, não existe um lugar mais inclusivo da terra do que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe. Todos os movimentos que você vê por aí, LGBT, feminismo, de esquerda, direita, um monte de coisa, é nicho fechado, mas só dentro da igreja, irmão, se une todo tipo de pessoa. Então a igreja é o lugar mais esquisito do mundo para você fazer parte. Você pode olhar para o lado, você já vê quanta gente exótica tem do seu lado. É a igreja, cara. É a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É um lugar para arrependido. É um lugar para gente que quer mudar de vida. É lugar para gente que quer se arrepender. É lugar para desgraçado, mas é lugar para o cara bom também. Um dia perguntaram para o Brisa, ô Brisa, você está de banco na igreja? Ele falou assim, não, cara, estou de banco não, irmão. Eu estou aos pés de Jesus, é mais baixo do que o banco. Vamos lá, irmão, é na igreja que tudo acontece. É na igreja que você casa. É na igreja que nem beleza você tem, mas aqui tem alguém que olha para você diferentinho. É tudo aqui, cara, então pensa um lugar esquisito. Então diga para o seu irmão, a toda a igreja ela precisa ser pautada no amor. Ah, eu amo a igreja, cara. Eu amo a vida da igreja, gente. A igreja ela precisa ser pautada no amor. Agora olha isso aqui, Filemão capítulo 1, verso 9. Ô gente, abra comigo esse texto, por favor. Filemão capítulo 1, verso 9. E fica aí, a gente vai ler até o 20. Olha isso aqui. Prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo. Ô, gente, sabe quem é Onésimo? O lixo da sociedade. Que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Irmão, sabe quem é Onésimo? É o lixo da sociedade, é o que não vale nada, é o zero à esquerda. Como que vocês chamam aqui? Tongo ou tchongo? Tongo. Onésimo é o tongo do rolê. Em Taubaté é tchongo, é um pouco mais diferente. Irmão, Onésimo, ele é um jovenzinho que trabalhava para Filemão. Aí ele era escravo, ele foge, então começa a fazer pequenos delitos na cidade, então ele vai preso. Sabe, ele trabalhava lá naquele lado político. Ele é daquele time lá que não valia muita coisa. Aí agora ele roda, ele é preso e cai na cadeia. E na hora que ele chega na cadeia, quem está lá? Paulo. Então fica tranquilo, irmão, você está com medo da perseguição, vai ser bom, porque a hora que nós estiver preso, nós temos a oportunidade de pregar para alguém que está lá e precisa ouvir a palavra. Tem alguém lá. Eu me lembro que um dia eu estava sentado assim, ó, na Poema Taubaté, de repente veio o Zé Barreto pregando, pai do Leandro. Igreja, olhem para o Xandão, o lixo da sociedade. Falei, meu Deus, mas já estou há 10 anos convertido, cara. Ainda. Olha o Xandão, a igreja olhou, falei, ô Zé Barreto, menos, né, meu? O lixo da sociedade. Daí ele olhou assim, não, gente, ex-lixo da sociedade. Ô gente, tem uma festa que tem em Taubaté todo ano, dos meus amigos de infância. Eu estava lá semana passada. A Marcela queimou meu filme aqui. Eu falei para ele comprar passagem. Eu estava assistindo. Falei para ele comprar passagem, ele não quis. E quis comprar, comprou errado. Comprei errado, gente. Perdi o busão, cheguei só na segunda-feira. Foi uma semana de viagem. Tem uma festa dos meus amigos lá de infância. Há 15 anos a gente faz uma festa, um churrasco. Os amigos estão lá. Faz 15 anos que eu estou lá pregando o evangelho. 15 anos. Faz 5 anos que eu saio de Curitiba e vou para lá, todo ano. Eu chego lá, os caras estão no churrasco, fazendo loucuragem, fazendo um monte de coisa. Depois de meia dúzia de pingue e cachaça que os caras tomam, alguém chega em mim e fala assim, ô Xandão, deixa eu falar uma coisa para você, cara. Eu sou um varão valoroso. Eu falo, você é mesmo? Querido, 15 anos eu estou lá.
E os evangélicos vivem mandando mensagem no meu Instagram. Que isso, pastor? Está no meio de um povo que escarnecedor? Não, irmão, o povo escarnecedor é aquele que zomba da cruz. Ali ninguém zomba, ali eles precisam dela. Deixa eu dizer um negócio para você, os evangélicos ficam mandando, o que você está fazendo aí, pastor? Eu estou pregando evangelho, em Romanos diz, se não tem quem pregue, como que vão mudar de vida? Se não há quem pregue o evangelho, como se converterão? Aí você não vai na casa dos seus parentes dar Feliz Natal para ele, porque lá tem a Coca-Cola, e se você virar a Coca-Cola ao contrário, está lá, olá diabo, aí você não toma Coca. Aí tem pastor de Curitiba que manda mensagem para mim falando que o miojo faz apologia à medusa, porque o cabelinho do miojo é igual da medusa. Ô irmão, é sério mesmo? Aí você fica com a sua religiosidade, que você não quer pregar o evangelho, porque você agora é evangélico. Mas Paulo chega na cidade de Atenas, Matoso, e vê um monte de imagem, um monte de santo, um monte de coisa. Então Paulo entra ali dentro e ali tem uma placa escrito ao Deus desconhecido. Então Paulo fala, atenienses, vejo que vocês são um povo religiosos. Vocês são um povo religioso, adoram vários deuses. Mas o que me chamou a atenção aqui, atenienses, é aquela placa ao Deus desconhecido. É desse Deus que eu vou pregar, atenienses. O Deus que criou o céu e a terra. O Deus que livrou da morte, que mudou a minha vida. Querido, sabe o que é isso? É a igreja entrando nos lugares mais obscuros da terra, para saquear o inferno, cara. Aí você é evangélico, você não vai na casa do seu parente, porque lá tem escultura da Nossa Senhora. Evangélico. Para de ser medroso, irmão. Para de ser frouxo, irmão. Vai para cima. Se a sua família não crê naquilo que você prega, pelo menos demonstre em amor. Você é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem uma nova motivação, você carrega o amor de Cristo. Não estamos aqui para ser juízes, estamos aqui para reconciliar o homem a Deus. Esse é o evangelho. Então olha só o verso 12. Olha só o que Paulo fez. Pega o cara, converte o cara, discipula o cara, leva para o GC, leva o cara no Superseed. O cara ganha Bíblia, o cara ganha chaveirinho, o cara ganha adesivo para pôr no carro. Sou poemeiro, sou festeiro, sou semeador, aleluia. Você é festeiro. Ó, Paulo fala o que com o cara agora? Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Ai, que lindo. Paulo pega o cara que era ladrão, sem vergonha, corrupto, bandido, safado, valia nada, ficava no carnaval a vida inteira, curtindo, vai descer para BC. Paulo restaura o cara, leva lá para Filemão, que era o patrão dele, fala aqui, o cara que deu trabalho para você, eu estou devolvendo ele agora. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o cara que colocou a sua empresa no processo? Você teve que pagar a indenização para ele. Daqui 6 meses ele bate lá de novo, você pode me dar emprego? Agora eu estou convertido, eu estou lá na Poema. É eu pegar o cara que deu trabalho para você a vida inteira, levar lá na porta da sua empresa agora e falar, ô irmão, lembra dele? Processou você. Você perdeu o carro, quase a casa por causa desse irmão aqui? Sei. Então agora ele é convertido. Virou até líder de GC agora. Você pode dar emprego para ele de novo? Vamos lá, igreja. Se a igreja não for pautada no amor, irmão, nós vamos arrancar a cabeça do povo que Deus quer restaurar. Nós vamos arrancar a cabeça do povo que Deus quer curar. A igreja não foi chamada para ser justiceira, irmão. A igreja foi chamada para andar de glória em glória, no amor de Deus, na reconciliação do amor de Deus. Olha o verso 13, gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer, seja espontâneo, não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Olha o Paulo falando, olha, ele separou de você, mas agora você vai ter ele de volta para o resto da vida. Irmão, você que não gosta de outro irmão aqui da igreja, você está lascado. Porque na eternidade você vai ter que conviver ele para o resto da eternidade. Então é melhor você fazer as pazes agora. Não mais como escravo, não mais como drogado, não mais como nóia, não mais como bandido. Não mais como um pilantra mentiroso, mas acima de escravo como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, Paulo está dizendo, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão.
Assim, se você me considera companheiro na fé, receba como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo que lhe ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Olha isso, cara. Um irmão da igreja dizendo para o outro: se ele deve alguma coisa, você põe na minha conta que eu pago. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Querido, pelo amor de Deus, uma das coisas que a gente mais odeia é quando as pessoas não têm um coração gracioso. Querido, já tem pessoa que lascou a nossa vida, já nos apunhalou por trás e voltou depois e falou: pastor, estou na área. Que benção. Amém, irmão, seja bem-vindo. Ou é só você que passa esses estresses, irmão? Então, de verdade, queridos, para a gente formar alguém, é muito trabalho. É muito difícil a gente acreditar numa pessoa que deu muito prejuízo para nós, é ou não é? É muito difícil, cara. Pastor, mas para você é de boa? Não, é muito difícil. Pastor, eu já fui ferido na outra igreja. Não, irmão, então fique tranquilo, aqui você vai ser também, está de boa. Ô pastor, o outro pastor da outra igreja me feriu, e será que você não feriu o pastor? E você acha mesmo que aqui ninguém me fere? E você acha mesmo que aqui eu não firo ninguém? Você acha mesmo? Não, Filemão, recebe de volta o Onésimo. Não, Filemão, não seja religioso, receba de volta o pecador. Ei, deixa eu dizer um negócio para você para o próximo ano: vai voltar muita gente que você não gostou. Vai voltar muita gente para cá, e eles vão encontrar o que aqui? Azeite para curar a ferida, pão para fortalecer, e vinho para trazer alegria e restauração de novo. Vamos lá, igreja. Aleluia. Estou ouvindo esses aleluia aí, hein? A hora que os onésimos chegar, meu irmão. A hora que alguém chegar e falou: oi pastor, eu sou onésimo, é mesmo? Vai pro GC do irmão que gritou aleluia ali, ó. Aí, ó. Querido, Jesus investiu na vida dos incrédulos, dos teimosos e na sua vida. Ou você acha que isso é fácil? Você acha que você é gente boa demais? Isso é fácil? Agora eu vou piorar a situação, cara. Vou piorar a situação aqui. João capítulo 13, verso 26. Respondeu Jesus: aquele quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Querido, presta bem atenção nisso aqui. Molhar o pão no vinho, na ceia, e dar para alguém comer, não é apontando o traidor, é o nível mais alto de honra. Dentro da cultura judaica, aquele que molha o pão no vinho e dá para o anfitrião comer, está dizendo: eu tenho vida com você, tenho intimidade com você, e estou te oferecendo a outra face. Pegou? Aí todo mundo: ai meu Deus, deu o pão porque apontou o traidor. Jesus está dizendo: ei Judas, você vai me trair, brother. Estou ligado. Mas está o pãozinho molhado porque nós temos intimidade. Nós somos amigos. E a terceira coisa, Jesus está dizendo: você vai me trair, você vai me entregar, mas eu já estou oferecendo a graça para você. Está preparado, irmão, para alguém trair você? A igreja não está preparada, irmão, para o perdão. Não está. Mateus 6, verso 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Ô gente, o que está dizendo aqui? É muito fácil a gente pedir perdão para Deus. Não é? É muito fácil. Começa o culto, começa um louvorzinho, você já dá uma arrepiada. De repente começa: santo. Como eu estou americano hoje, holy, oh. Aí você fica assim: meu Deus, Pai, perdão, Jesus. Mas isso é metade do trabalho, irmão. A outra metade é você liberar perdão para quem te fere. A outra metade é para quem senta na mesa com você e depois te entrega numa outra mesa. Então a gente acha que o evangelho é pedir perdão para Deus, e não precisa pedir perdão para ninguém. Quando você é perdoado para Deus, mas não consegue liberar o perdão para alguém, irmão, você é orgulhoso.
Você está dizendo, eu não preciso me rebaixar. Eu não preciso, eu sou perfeito demais para também liberar perdão. É muito fácil a gente pedir perdão para as pessoas. Agostinho certa vez disse, se um homem mal te faz algo, perdoe, olha isso. Se um homem mal te fez algo, perdoe logo, ame logo, para que não seja 2 homens maus na terra. 1 Timóteo capítulo 1, verso 5. Qual é o motivo dessa pregação de hoje, irmão? Está aqui o objetivo da pregação. 1 Timóteo 1, 5. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro. É um coração, querido, que a hora que as pessoas te ferem, você nem sente mais a pancada. É um coração que as pessoas falam mal de você, você nem sente mais. Tem dias que a Marcela fala assim, amor, você não viu que o cara está enrolando você? Eu falo, nem vi. Nossa, amor, você é tongo, mano. Tongo não é palavrão que não, né? Você é tongo. Nossa, amor, nem percebi. Ela falou, cara, eu falei, tá vendo, eu estou tão puro. Estou purinho, coração purinho. A Bíblia diz que só os de coração puro verão a Deus. Só os de coração puro conseguirá ver a Deus. Ô, gente, sabe quando você está com coração puro? É quando você não percebe mais nada. As pessoas falam, você não percebe. Eles cochicham atrás ali, você não percebe. Fala, você não percebe nada. Então o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, ou seja, a respeito das coisas do reino de Deus, e de uma fé sincera, ou seja, uma fé verdadeira. Não é uma fé fake news, irmão. Uma fé que Deus restaura a sua vida financeira, mas não restaura o seu casamento. É uma fé meia boca que restaura o seu casamento, mas você não tem fé para restaurar a vida dos seus filhos. Não, uma fé sincera, uma fé verdadeira. Ou seja, dizer, Deus, eu não tenho fé para isso. Deus, eu preciso aumentar meu nível de fé. Deus, eu não consigo, é ser verdadeiro diante do Senhor. Então João 13 vai falar para a gente não virar piada. Um novo mandamento dou a vocês, amem uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Ô, gente, tem uma música do Legião Urbana, deveria ser um hino. Chama Pais e Filhos. Eu estava dentro do supermercado esse dia, começou a tocar a música do Legião Urbana. A hora que entrou no refrão, cara, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Cara, eu comecei a chorar dentro do mercado, comecei a olhar assim para ver se não tinha ninguém ali para ver. Saí fora, fui lá perto lá dos Todinho, Yakult. Cara, aquela canção ecoando dentro de mim, cara. Aí, pastor, mas você ouve música do mundo, irmão? Que mundo que a gente é? De Júpiter, é aqui na terra. Tem como? Está dando mercado? Ô, põe Zaqueu aí. Não dá. Ô, mercado, põe Zaqueu. Não dá, irmão. Põe Morada. Vai falar lá no Condor, lá, não dá. Lá os caras não falam bom dia, quanto mais escutar uma música de Zaqueu. Imagina. Cara, comecei a chorar, cara, por dentro. Ô, gente, dias atrás nós perdemos um amigo aqui, cara, o Cris. Cara, o marido da Leila. Gente, eu estava na estrada já, e aí eu fiquei sabendo, umas 6 horas da manhã, 6 e pouco da manhã, que ele tinha falecido. Eu com a Marcela começamos a chorar no carro, e eu liguei para a Leila de manhã, falei com ela. E aí eu preocupado, cara, e agora? E de repente o pessoal da igreja começou a falar no grupo lá dos líderes, cara, Xandão, fique tranquilo, está tudo certo, nós já estamos aqui acompanhando ela. Ô, gente, ontem a Leila estava aqui com a filha dela, as duas sorridentes, falando, Xandão, eu nunca recebi tanto amor de uma igreja na minha vida. Tinha mais de 200 irmãos naquele velório. Cara, eu olhei para ela e falei, Leila, tem uma expressão em Taubaté que fala que amigo não separa a briga, chega de voadora. Eu estou achando que a gente está nesse nível agora. Cara, tem um problema na casa do irmão, os irmãos estão lá. Tem um problema, os irmãos estão lá. Cara, tem irmão passando necessidade no GC, os irmãos estão lá pagando a conta dele. Tem pessoas que estão passando por alguma situação, os irmãos estão lá orando, cara, se dedicando. E tem coisas que a gente nem fica sabendo e nem precisa ficar sabendo. Porque a igreja está aprendendo a ser igreja, cara. Ontem no Super City não foi um dia que a gente semeia no ano, não, é todo ano, irmão.
Aqui não tem o ano da depressão, não tem o ano da ansiedade, o mês amarelo, o mês laranja, o mês... Não, irmão, a gente aqui é a bandeira de Jesus. E se está triste, a gente está lá. Se está feliz, a gente está lá. Se está faltando dinheiro, a gente está lá somando com o dinheiro. Se está faltando comida, a gente está lá. A gente não está findado num mês onde faz propaganda de situações. Não, irmão, a gente é uma igreja viva, orgânica, que vai para cima, que recupera, que restaura, que instrui, que ama verdadeiramente. Aleluia! Meu Deus! Querido, não tem problema a gente ser a igreja do mover, mas desde que tenha amor por trás disso. Não tem problema cantar e pular, não tem problema, desde que não perca a base, o fundamento, que é o amor. Não tem problema, irmão. Paulo fala isso para a igreja de Corinto. Olha aqui, Corinto, o culto de vocês é maravilhoso, irmão. Vocês oram em língua, vocês chapam, vocês fazem tudo, vocês são malucos. Só que os bastidores de vocês é muito zoado. Vocês não são uma igreja verdadeira atrás dos palcos. Vocês gostam de aparecer, mas por trás vocês são tudo arrebentado. Então Paulo vem escrevendo uma carta de amor. O amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor nada inveja. Enquanto a igreja estava virando num caos, virando no girar e os bastidores, Paulo vem amando a igreja. Igreja, olha aqui, ser igreja, isso aqui é o amor. Então de verdade, querido, meu Deus, pega essa no seu coração. Orar em língua e ficar gritando na igreja em língua não é sinal de maturidade, não é sinal de espiritualidade. Mas se você ama e você ora, é sinal de maturidade, e é sinal que você ama. Se você ajuda, você serve, você impulsiona e você ama, é sinal de maturidade e espiritualidade. Então Paulo está ensinando os caras: só porque vocês oram em língua, rodopia, dá rasante, dá duplo carpado no culto, não significa que vocês são espirituais. Mas se vocês estiverem desse jeito, mas por trás o amor tudo sofre, nada importa, não inveja, tudo restaura, aí sim vocês são uma igreja triunfante. Querido, o que a gente recebeu de testemunho aqui ontem, cara. Ontem chegou um cara em mim e falou assim: pastor, eu nunca tive um tempo com você. Pega essa, eu sei que fica triste que o pastor não responde o WhatsApp. A Marcela também me briga comigo. O cara falou: pastor, eu nunca tive um tempo com você. Mas eu tive um tempo com um cara que anda com outro cara, que anda com outro cara, e que recebeu uma mesa sua um dia, e esse transferiu para esse, e esse transferiu para esse, e chegou até mim: pastor, obrigado por ser essa igreja. Ô, gente, isso aí é um sinal maravilhoso, cara, que o evangelho está funcionando, ele está sendo passado. Então, queridos, nós não seremos essa igreja reconhecida pelo barulho. Não seremos essa igreja reconhecida só pelo poder. Mas a Bíblia está dando uma chave, que seremos reconhecidos no amor uns aos outros. A Bíblia diz que nós seremos reconhecidos por todo mundo. Cara, que igreja legal, os caras andam junto. Que igreja legal, os caras se amam. Tem que ter um louvor no meio deles lá, entre tapas e beijos. É hora, desejo. Os caras se amam, velho. Os caras arrumam uma confusão com o outro, mas se amam. Então essa é a igreja poderosa, cara. Efésios capítulo 5, verso 1. Gente, Efésios capítulo 5, verso 1 diz que o amor só é amor quando ele é expressado. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ei, gente, olha que coisa linda, cara. Tudo encerrou na cruz, menos o amor. Porque o amor só é amor quando ele é expressado. Eu não amo a Marcela quando eu dou presente para ela. Eu amo a Marcela quando eu me coloco na miséria dela. Eu não amo a Marcela quando eu levo ela para passear. Mas eu amo a Marcela quando eu digo para ela: eu morro por você. O amor só pode ser amor quando ele é expressado. Homens, pelo amor de Deus, cara, se torna o Jedi da sua casa, pelo amor de Deus. Para de andar cabisbaixo. Se torna um homem de governo, um porto seguro da sua casa, onde a sua esposa tem lugar para voltar, onde a sua esposa tem lugar para deitar. Esses dias eu mandei um Reels para ela, falei: amor, olha esse Reels aqui, esse Reels, é assim que fala, Gabi? Thank you. Uma mulher, cara,
E aí era a mulher falando, não era o homem, então eu podia me proteger. Mandei para Marcela, falei, olha essa esposa aqui falando. A esposa falando lá, cara, marido é o seguinte, cara. Marido, ele se chora em casa, ele fala para você, olha aqui, esposa. Eu sinto sua dor, estou com você nessa, o que eu posso fazer? Eu preciso trabalhar mais, preciso romper mais, o que eu preciso fazer para te ajudar? Tamo junto. Mandei para ela falou, você é machista. Eu falei, que machista o quê? Que é Rambo, Jedi. Amém, homens? Ó, meu Deus. Legendários. É disso que eu estou falando. Pega essa, Satanás. Ô mulherada, não embaça com nós não, que ele é tão machão esses dias, hein? Glória a Deus. Então 1 João capítulo 4, 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, nós só podemos dar para as pessoas aquilo que nós já recebemos, amém? Então eu sempre falo isso aqui, se você é curado, você consegue gerar uma cura em alguém. Se você é transformado, você consegue ajudar alguém a ser transformado. A gente só consegue reproduzir aquilo que a gente recebe. Essa semana a gente atendeu um casal aqui na igreja. E ele estava com bastante problema com paternidade. Com o pai dele. E aí ele falou, cara, meu pai não muda, eu já falei. Falei, cara, com muito carinho, deixa eu dizer uma coisa para você. O mais ferido da história não é seu pai, é você, cara. Falei, mas o que eu faço, Xandão? Falei, irmão, você amar alguém é corresponder, é não ser correspondido da mesma maneira. Quem falou que se você amar alguém, você tem que receber o amor de volta, irmão? Você se dedicar a alguém é correr o risco de nunca ser amado. Você ajudar alguém é correr o risco de você nunca ser ajudado. Lembra da honra? A honra não tem a ver com a pessoa, tem a ver com você. Você faz sem esperar nada em troca, isso é honra. É você ajudar alguém sem nunca ser correspondido na ajuda. É você orar por todo mundo. E o dia que você precisa de oração, irmão, ninguém ora por você. É o dia que você precisa de um carinho, de um abraço, de um aconchego dentro de casa, e ninguém dá essa moral para você. É o dia que você chega aqui e você fala, cara, Deus, fala comigo. Se alguém der uma balinha para mim na porta da igreja, o Senhor vai dar o sinal para mim. Você entra reto, ninguém dá bala para você. É correr o risco, cara, de você nunca receber nada. E eu falei para ele, cara, sabe o que você faz? Ama o seu pai, independente de qualquer coisa. Porque a Bíblia não diz para honrar pai e mãe se eles são legais ou gente boa. Diz para honrar. Honra e seus dias serão longos na terra. Queridos, um dia eu estava pregando no retiro, cara. Veio um jovem aqui na frente. Depois do retiro ele falou assim, Xandão, eu moro com meu pai, cara, eu trabalho na mesma empresa do meu pai. Ele nunca saiu para tomar um açaí comigo, nunca foi jogar um videogame comigo, a gente mora na mesma casa. A gente senta no sofá e ele não fala comigo, ele fica bitolado em serviço. E aquele jovem estava chorando, e eu falei, cara, o que Deus fez para você hoje aqui nesse retiro, no final do culto? Ele falou, Deus me tocou. Eu falei, então agora vai lá e toca seu pai. Deus te tocou, jovem? Ele falou, tocou. Eu senti o amor de Deus. Eu falei, agora vai lá e derrama o amor de Deus no seu pai. Querido, o evangelho é esse, irmão. À medida que você vai recebendo dessa graça, você vai derramando graça. À medida que você é perdoado, você perdoa. À medida que Deus restaura o seu coração, você ajuda os corações a serem restaurados. E de verdade, você vai passar o ano sem pedir perdão para quem você precisa. Mais um ano você vai entrar nesse miguezinho. Ano que vem eu falo, vou criar coragem. Não, irmão, a hora é agora. Lembra da música, é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Querida, a minha sogra deu muito trabalho para mim e para Marcela. A minha sogra acordava sábado de manhã, xingava a Marcela de tudo quanto é nome, de tudo quanto é palavrão que você imagina. Passamos um aperto com a minha sogra. A minha sogra precisou ser internada, eu era tão ferido e tão raivoso com ela, que eu falava, Deus, leva essa mulher embora logo. Mata essa mulher, ela está acabando com o meu casamento, acabando comigo. Eu chegava na porta do hospital, deixava a Marcela falava, amor, você vai entrar para ver ela? Eu falava, não. A Marcela entrava sozinha, eu pegava a moto e ia embora. Poxa, não, mas você era líder alguma coisa lá? Você não era nada na igreja? Não, irmão, já era líder de GC. Tocava no louvor. Mas ferido, raivoso, com ódio dentro do coração. Chegava no outro dia, eu levava ela para visitar a mãe dela, amor, você não vai entrar? Não.
Não vou. Foram meses assim, meses. Um dia Jesus falou assim: você é melhor do que ela? Falei: não sou. Então libera o perdão. Libera o que está dentro de você, senão você não vai conseguir viver aquilo que eu tenho para você. Ei, liberar perdão sobre as pessoas é liberar o seu destino nos próximos dias. Não fique travado no tempo por causa da falta de perdão. Libera isso em nome de Jesus, cara. Cara, então um dia eu chego no hospital, a Marcela falou: você vai entrar? Eu falei: vou. Entrei, falei para minha sogra: e aí, só, como que você está? Estou bem. Teve um momento que só ficou eu e ela, cara. Levei ela para o hospital de roda de, como que é, cadeira de roda. E levei, fui trocando ideia. Falei: sogra, você precisa, levei ela no quarto, coloquei ela em cima da cama. Ela falou: Xane, pega um cigarrinho para mim. Eu falei: não posso. Aqui é o hospital. Ela: não, mas está embaixo do meu travesseiro. Eu falei: olha que malandrinha. Falei: toma o cigarrinho aí. Mas não vai fumar aqui, hein? Não, não, não. Quando eu sair. Falei: então tá bom, então guarda aí. Cara, foi uma meia hora, uns 40 minutos, cara, com ela. No outro dia, cara, no outro dia. Eu lembro que aquele dia eu abracei ela, agradeci, orei por ela ali. No outro dia ela precisou ser internada e foi embora para uma cidade, saiu de lá morta. Cara, se a minha sogra morre naquela época, eu estaria mal até hoje. Eu não consigo acreditar em homens e mulheres que quando vão no velório do pai, da mãe, do filho, seja lá quem for, e fica debruçado em cima do caixão dizendo: me perdoa, eu não fui um bom marido. Me perdoa, eu não fui uma boa esposa. Não, irmão, descansa sua consciência, cara. O dia que eu fui enterrar meu pai, as pessoas vinham falar dele. Eu falava assim: amor, não estou triste não, cara. Eu honrei meu pai em vida. Eu falei o quanto eu amava ele em vida. Honrei aquele homem em vida, ele me fez ser um homem. Querido, libere esse perdão em nome de Jesus. E o seu Natal vai ser maravilhoso. E o seu ano novo vai ser abençoado. Cara, eu sinto o Espírito Santo tocando corações rígidos aqui, cara. Eles não estão sendo quebrados por causa de mim, não. É porque o Espírito Santo está cutucando você. Cara, o Espírito Santo quer fazer muita coisa em muita gente aqui nessa manhã, mas tem que liberar o coração, cara. Você tem que liberar o coração. Você acha que as pessoas foram injustas com você? E você acha que não foram com Jesus? E você acha que não foram com José? E você acha que não foram com qualquer homem de Deus que está na Bíblia? Libera, Espírito Santo, cavoca o coração dos irmãos aqui, Pai. Agora 1 Pedro capítulo 3, verso 8, irmão, aqui fala do início. É tudo bonito essa mensagem, mas aqui fala do início do caos. 1 Pedro 3, 8. Querido, temos poucos dias para acabar o ano. Isso aqui pode acontecer. 1 Pedro 3, 8. Quanto ao mais, tenham o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente. Sejam misericordiosos e humildes. Querido, qual é o papel do inimigo nesses dias? Vim aqui atrapalhar o culto? Não, irmão, fica tranquilo. Tem uns irmãos que ele mesmo já atrapalha o culto, fica tranquilo. Não precisa nem do diabo. O papel do diabo é ir lá na sua casa de madrugada puxar seu pé. Por isso que você não dorme com o pé para fora da cama. Você tem que dormir tocadinho assim. Tem uns irmãos que acordam até com cãibra, porque fica com medo do diabo puxar sua perna. E você fica assim a noite inteira, parece um feto. Não, irmão. O trabalho de Satanás é a emancipação plena da igreja e do ser humano. Ou seja, você não precisa de ninguém, você não precisa da igreja, você não precisa do seu pai, da sua mãe, você não precisa da sua esposa. Você nasceu para ser feliz sozinho, para andar sozinho, você não precisa de ninguém. Muitos de nós aqui dessa manhã não teve criação do pai e da mãe, você se criou sozinho. E por isso ninguém entra no seu coração, ninguém. Quando eu casei com a Marcela, ela precisou aprender a ser mãe da mãe dela. Com 15 anos ela aprendeu a ser já mulher. Não passou a fase de adolescência. Aí chega eu para casar com ela, caso com ela e falo para ela: ó, seguinte, agora você não vai comprar mais sapato não. Ela falou: ixi, você é quem? Paulo eu conheço, Jesus está ligado, e você quem é? Era quase essa mensagem dentro de casa. Irmão, o governo da Marcela era muito alto, era alto nível, porque aprendeu tudo sozinha. Aí chega o marido para falar como tem que ser as coisas, esquece.
Só que isso é uma arte, uma expertise do diabo. E aí tem gente que fala assim: pastor, eu não vou na igreja, mas eu não estou afastado de Deus não, pastor. Eu não estou afastado de Deus, pastor, eu oro em casa, eu jejuo, eu fico lá. Mas Paulo diz que é para a gente andar junto, estar em unidade. É bom que os irmãos estejam juntos, congreguem juntos. Não, pastor, mas eu sou em casa sozinho. Não, irmão, você já está mais para lá do que para cá, já está quase desviado. Tem que andar junto. Então o trabalho dele é fazer a gente ficar emancipado, é trazer divisão para nós. Agora diga para o seu irmão aí: um discípulo é abençoado quando ele permanece debaixo de uma aliança. Irmão, um discípulo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela é extremamente abençoada quando ela está debaixo da aliança. Porque a aliança, você tem respaldo, você tem proteção, você tem cuidado, você tem direcionamento, você tem destino. É tudo debaixo da aliança. Então, aos dias de hoje, como que estão? Mateus 5, verso 38. E fica comigo nesse texto. Querido, os dias de hoje estão igualzinho isso aqui. Mateus 5, 38. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Ô gente, entra na internet, você vê a quantidade de briga, e sabe de quem? Dos evangélicos. É uma briga dos evangélicos hoje, irmão. Se não existe graça, é olho. Meu Deus, vai pesar a perna em você. Meu Deus, vai pesar a mão. É crente jogando mandinga gospel dentro de crente, irmão, um no outro. Eles estão dentro da igreja dizendo assim: porque o meu Deus falou para mim que vai pesar a mão em você. Irmão, teve pastor aqui que a ovelha veio para Poema aqui. O pastor falou: não abençoo não, para você ir para outro aprisco não abençoo não. E aliás, a unção que nós liberamos sobre você, nós estamos tomando de volta agora. Eu falei: ô louco, Senhor dos Anéis Church. Nome do pastor: Smigol. Precioso. É precioso. Ô querido, já teve irmão que falou: Xandão, obrigado por tudo, estou indo para outra igreja. Irmão, vem aqui, você não vai sem antes a gente abençoar você não. Vai lá, cara, vai com Deus. E se lá Deus vai falar ainda mais com você, que bênção. E a gente se vê num café, vai com Deus, irmão. Mas não, o meu Deus é assim. O meu Deus vai pesar a mão, o meu Deus eu vou orar e você vai ver o que Deus vai fazer. Aí você entra no Instagram, entra no YouTube, é briga de cristão, se é arminiano, se é não sei o quê. Irmão, nós temos que orar, é para Deus não deixar nós para trás. Armínio e outros aí não morreram na cruz, irmão. Foi Jesus que morreu por mim e por você. Não queira levar a gente para discussão que não vai dar em nada. O que a gente tem que orar é para a gente estar preparado para o dia que Ele voltar, a gente não ficar para trás. Agora qual é a resposta? Verso 39. Tá, estão brigando comigo, pastor. Beleza, verso 39. Mas eu lhes digo: não resistam ao perverso. Opa, não resiste ao perverso? Como assim? Não resistam ao perverso? Como assim, Xandão? O que é isso? Irmão, você resistir é você bater de frente, tomar posição e ficar batendo de frente. Mas aqui está dizendo: não resistam. Ou seja, abre a guarda. Esses dias chegaram para o Trump: você é isso e aquilo. O porta-voz do Trump foi falar, o Trump falou assim: oh, deixa eu falar, é isso aí mesmo. Se ele acha que é isso que eu sou, deixa eu falar. Não resistir a você abrir a guarda, irmão. Se alguém oferir na face direita, ofereça a outra. E se alguém quiser processá-lo, tire-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Ei, igreja, não defenda o seu ministério. Fruto não fala, fruto é reconhecido. Se nós estamos frutificando, nós não precisamos defender isso. Alguém vai reconhecer, é um fruto bom ali. Fruto não fala, irmão, fruto é reconhecido. Para de defender o seu ministério. Jesus não defendeu nem o dele, irmão. Jesus ainda teve uma brincadeirinha com os caras. Sabe aquele meme lá? Ó, se eu quisesse, tá ligado? Jesus falou assim para os caras: ó, se eu orasse, meu pai que está no céu mandaria uma legião de anjos aqui, arrebentaria com isso aí. Jesus estava falando para os caras: ó, se eu quisesse, mas não quero. Verso 41, se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Ô gente, caminhar 1 milha na época dos romanos, era algum judeu tá passando, alguma pessoa tá passando por lei,
o soldado falava assim, ó, leva minha mochila, minhas armas, minhas coisas aí, ó. Era por lei os caras pegar aquele armamento daquele soldado e caminhar uma milha. Mas sabe o que os judeus faziam? Daqui, eu levo. Mas não vão dar uma, vão dar duas. Porque assim o judeu estava dizendo para os soldados romanos, eu sirvo a um Senhor mais poderoso do que você. Você sabia que judeu não fala assim, eu sou o pastor? Ele diz, eu estou pastor, porque eu sou é um só. Se alguém está ferindo você, deixa que fale, irmão. Diga para o seu irmão assim, ó, sai para lá, zoião. É um louvor muito bom esse. Mas agora a parte boa da mensagem. Tito, capítulo 2, verso 10. E essa aqui é muito boa, cara. Tá feliz ainda, gente? Se alguém tiver com a vida meia azeda aí, eu ganhei ontem pelo menos 450 sonhos de valsa. Posso dar para você. Tito, capítulo 2, verso 10. A minha versão é Almeida Strong. Strong não, strong. Certo, Gabi? Ok? It's alright? Ok. Gente, ganhou a Bíblia em inglês ontem, você não está entendendo. Por isso que eu estou assim, Deus já começou a me transformar. Alright? It's ok? Church? Eu estou falando para você, cara. Falei para Marcelo, eu estou com um sentimento que eu estou meio americanizado. Tito capítulo 2, verso 10. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem, guarda essa palavra ornarem, a fim de ornarem todas as coisas, a doutrina de Deus e nosso Salvador. Gente, sabe o que significa ornar? Significa embelezar, aprendi isso com o meu irmão. Embelezar, colocar em ordem, cuja presença é uma fonte de honra. Ou seja, o que o texto está falando? Eu estou em Curitiba para embelezar a cidade. Vamos lá alguém. Vamos lá alguém. Come on somebody. Diga para o seu irmão, você está aqui para deixar a cidade mais bonita. Você está aqui, papai e mamãe dessa casa, para deixar a sua família mais bonita. Líder de GC, você foi levantado para deixar o seu GC mais bonito. Ei, você que é casado para deixar o seu casamento. Você que é empresário para deixar a sua empresa. Você que é pastor para deixar o seu pastoreio mais bonito. Através da onde? Dos princípios estabelecidos do reino de Deus. Então você não está de passagem em Curitiba, irmão. Você não está aqui pegando um culto legal. Você está aqui para trazer um embelezamento para a cidade. Aonde existe caos, trazemos vida e governo. Aonde existe morte, trazemos vida. Aonde existe desastre, trazemos esperança. Aonde existe tristeza, trazemos alegria. Aonde existe lágrima, nós trazemos alegrias, prantos de alegria. Aonde existe falta de alguma coisa, a gente supre a necessidade. Porque fomos levantados para ornar a cidade de Curitiba. Aleluia! Justiça e paz sempre me seguem. Então não ache que você é o patinho feio da história, irmão. Deus escolheu você, mirou você e deu no meio, para você trazer uma nova mentalidade, um novo reino, uma nova estrutura para o lugar onde você está. Cara, eu conheci um amigo aqui esses dias, o Rodrigão Seixas está ali. A gente veio tomar um café, ele falou para mim, Xandão, eu fui contratado por uma empresa para trabalhar 3 anos, para arrumar toda a parte financeira da empresa. Eu tinha 3 anos para fazer isso. Deus me deu uma graça, em 6 meses eu prosperei a empresa. Sabe o que é isso, irmão? Trazer embelezamento para o lugar. Cara, ontem eu vi uma família que saindo com micro-ondas, cara. Falei, meu Deus. Falei para Marcelo, ano que vem eu vou dar um carro, cara. Eu ia dar esse ano, mas Deus não falou. Quem orou, não orou pouco. Ai, pastor, eu tenho um chamado. O que você está esperando, irmão? Salário? Vai levar o embelezamento para o lugar que você está. Pastor, Deus falou que eu vou ser tal coisa nele. O que você está esperando, irmão? Um cargo dentro da igreja? Vai fazer o que Jesus deu para você fazer, irmão. Vai levar embelezamento para o lugar que você está. Vai ornar aquele lugar que você está, que é um lugar de tristeza, é um caos. Vai trazer alegria.
Ô gente, eu chego na Poema Taubaté, todo mundo fala lá, a alegria chegou. Os caras da mídia estão trabalhando tudo sério, porque o pastor está pedindo para mudar a mídia, a cada 5 minutos ele muda uma coisa. Eu entro lá assim, ó, pum, abre a porta. Rapaziada, a alegria chegou, meu irmão, muda o ambiente. Se você é uma pessoa que carrega a unção de Deus, irmão, mas carrega alegria também, você vai mudar o ambiente por causa da alegria. Não dá para ser crente chato, cara. Vai passar luta, irmão, desanima, mas chato não dá. Chato é uma, ó, tem uns irmãos que nem o diabo está aguentando mais. Obrigado, Tiaguinho. Então, querido, vai visitar, cara. Vai orar. Vai orar por alguém, vai discipular alguém. Dá um jeito. E por que eu não paro? Por que nós não paramos? Por que a gente não perde o foco? Atos 26, verso 19. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. E por que a gente não para, irmão, de fazer igreja? Por que a gente não para de discipular? Por que a gente não para de viver o evangelho? Por causa do quê? Da visão celestial. Mas cuidado. Cuidado, porque todo mundo que carrega uma visão, carrega um propósito, o diabo vai se levantar para bater de frente, irmão. Você que está nessa manhã aqui ouvindo a mensagem de Deus, cuidado, porque o diabo, você pode sair daqui e ele querer obscurecer tudo que você ouviu e viu aqui nessa manhã. Cuidado. Olha que lindo, Mateus 3. Ô gente, dá para entender? Mateus capítulo 3, João Batista está batizando Jesus. João Batista aponta o cordeiro, eis que ali está o cordeiro, que tira todo o pecado do mundo. Mateus capítulo 3, João Batista está dizendo o seguinte: eu não sou digno de desamarrar suas sandálias. Ali João Batista está dizendo, lá em João, ele vai falar o quê? Eu sou o amigo do noivo, convém que ele cresça ou diminua. Irmão, João tem a revelação, tem o entendimento, tem tudo a respeito de Cristo. Mas em Mateus capítulo 11, João Batista está preso. E quando ele está preso, ele fala para os discípulos dele, vai lá e pergunta para aquele homem lá, que era o Cristo, se é ele mesmo que há de vir ou vai vir outro lugar dele. Cuidado, querido, porque o diabo vai querer obscurecer o nosso entendimento e a nossa visão. João viu a Cristo, batizou a Cristo, estava com Cristo, mas a hora que estava preso, será que é ele mesmo? Você está prosperando, você está indo bem, está tudo bem na sua casa, mas durante a semana o seu filho dá uma escorregada, será que Deus está nisso mesmo? Você é um tipo de José, tem sonhos, Jesus já falou que vai fazer, para onde vai te levar? Mas de repente você para numa cadeia, joga você no buraco, falam mal de você, desanimam você. Aí você fala, será que Deus tem uma promessa mesmo? Querido, fica tranquilo, porque todo mundo que está se dando mal nesses dias, é Jesus provando o nosso coração, para ver aonde está o nosso coração, onde está a nossa dependência. Fica tranquilo se você está no buraco, irmão, e Deus colocou você lá, até o buraco é o buraco de Deus. Até a caverna é a caverna de Deus. Fica tranquilo, pequeno José. Se Jesus resolveu moer a sua vida como tem moído a minha nesses dias, querido, só tem um lugar que Ele quer levar, para reinar com Ele. Muda a sua cabeça, cara, muda o seu entendimento. Troque as palavras de medo, de caos, por palavras de vida, de poder, de autoridade. Tira essa língua carnal de dentro de você e comece a colocar uma linguagem profética a partir de agora, em nome de Jesus. Ei! Cara, eu estava em Taubaté pregando, cara, acabo de pregar, ver um jovem correndo, chorando. Xandão, obrigado pela mensagem. Eu falei, cara, o que aconteceu? Ele falou, eu fui assaltado vindo para cá. Roubaram minha carteira, roubaram a minha bike. Eu estou voltando desanimado para casa, porque eu estava vindo para a igreja. Nessa que eu estou voltando, a polícia me para, me dá uma geral. Eu olhei para o irmão, já fiquei com misericórdia. Falei, meu Deus, perdeu a carteira, a bike, tomou a geral da polícia. Falei, mas tomou uns tapão também? Não, dele não. Falei, então os caras foi de boa com você, foi de boa. Então tá bom. Ele Xandão, e quando eu estou voltando para casa, Deus falou para mim, vai para a igreja. Deus, mas não consigo, estou sem bike, estou não sei o que, tomei geral. Vai para a igreja.
Querido, ele vai para casa, pensa em tirar a própria vida depois de tudo que aconteceu ali. E Deus falando para ele: vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja. Ele desiste de tirar a vida dele, vai para Poema, Taubaté. A hora que ele está lá, ele começa a escutar eu falar para ele: eu também tenho vontade de parar, eu também tenho vontade de desistir, eu também preciso de Jesus. Aquele jovem fala: Deus, é isso que o Senhor queria falar comigo? Ele vem me abraçar e fala: Xandão, obrigado, porque hoje aconteceu tudo isso, eu tentei tirar a minha própria vida, mas quando eu cheguei aqui, cara, vi você falando que você precisa de Jesus, tanto quanto eu e tanto quanto as pessoas, cara. Eu quero agradecer a você, porque eu quero esse Jesus, cara. Eu não sabia que Jesus podia me ajudar na minha limitação. Querido, não existe pastor super-herói que não acontece nada na casa dele. Não, irmão, a mesma dor de barriga que você tem, a gente tem também. A mesma dor de dente que você tem, a gente tem também. E o mesmo Cristo que você veio buscar nessa manhã, eu também vi. O mesmo poder de Deus que você veio buscar nessa manhã, cara, eu também vim. Eu também vim. Então você quer ganhar alguém para Cristo, mostre para elas o tanto que você precisa de Jesus, tanto quanto elas. Cara, um dia eu no restaurante lá em Taubaté, chamado Jabá do Ribamar, eu com a Marcela almoçando, cara, de repente vem uma amiga minha doida, chorando na porta do restaurante e para me ver. Alexandre, o restaurante começou a olhar para mim, tipo assim, acho que a esposa dele está traindo a mulher com a outra. Lembra, amor, dessa cena? E eu olhando assim: calma, Flávia, calma. E ela para fora do restaurante, e ela: Alexandre. E eu: calma, gente, tá tudo bem. Tipo, a verdadeira tá aqui. É só a minha amiga de infância. Alexandre, eu tô mal, meu marido foi embora. Eu falei: calma, Flávia, você pode orar por mim, gente. Pensa, meio-dia, no restaurante, cara. Acho que o povo não entendeu nada. Saiu para fora, bota a mão na cabeça dela, no meio da calçada. Deus restaura, graças a Deus, cara. Ela parou de chorar, foi embora, deixou eu em paz. O restaurante viu que era tudo fake, a minha esposa verdadeira era aquela. E hoje ela está restaurada com o marido dela. Ei, irmão, mostre para as pessoas que você precisa do Cristo tanto quanto elas. Aleluia. Um pastor um dia disse: se nós pregássemos o evangelho que Jesus prega, atrairemos as mesmas pessoas que ele atraía. Prega para os caras, irmão. E por que você não para, Xandão? Por causa da visão celestial. Por causa da visão. 1 Timóteo 3,15. E como que a gente se porta, cara, no ambiente de honra na casa de Deus. 1 Timóteo 3,15. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Querido, como está a sua reputação? Como está a minha reputação? Como está a nossa vida fora da igreja? Como está a nossa vida? Querido, os crentes estão tão queimados nesses dias, cara. Mas não, você tem vergonha do evangelho? Não. Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho para aqueles que nele acreditam. Paulo está falando o seguinte: essa patifaria que está rolando aí, eu não me importo, porque o evangelho continua sendo evangelho e continua sendo poder de Deus. Como está a nossa reputação? Querido, nós fomos alugar esse prédio aqui, e Duas Imobiliárias recusou a hora que a gente falou que era pastor. Não, a gente não faz contrato com coisa religiosa. Você vai comprar um carro, o cara fala assim: é o que, pastor? Não tem como. Eu fui tirar o visto para os Estados Unidos, eu com a Marcela, e falaram, um monte de gente falou: cara, não fala que vocês são pastores. Não fala que vocês vão em outro lugar. Não fala que vocês são pastores. Eu falei: mas vou falar que eu sou o quê? Eu sou pastor, irmão. Deus me fez assim, estudei para ser outra coisa, mas Deus quis. E todo mundo: cara, mas cuidado, porque os Estados Unidos tem meio preconceito. Falei: tem nada, irmão. Tem preconceito com o pastor sem vergonha que vai lá e quer meter o louco na galera. Eu não sou esse. Chego lá para fazer entrevista. Primeira pergunta: o que você faz? O que você é? I am a pastor. Pega essa, Satanás. A mulher olhou assim: aonde você vai? Orlando. Você tem uma igreja? Tenho. Não, é Curitiba. Estou lá. Ah, legal. Conversou comigo, aprovou o visto. Thank you.
Saí de lá, chorei, falei para Marcela. Falei que eu sou pastor e ponto final. Não tem jeitinho brasileiro para entrar em outra nação não, irmão. Aí a Marcela tira o visto, a Malu tira o visto, chega a gente em Orlando. Paramos na frente do policial lá. O cara olhou, falou inglês, eu entendo pouca coisa e falo quase nada, mas agora Deus está me dando capacidade. Então ele perguntou assim: o que você é? I'm a pastor. Falei inglês. I'm a pastor, ele. Ele olhou assim para Marcela, e ela? Falei, wife pastor? Pergunta para ela. Ele olhou para Malu e ela, eu falei, little pastor? Foi ou não foi? Falei, ele fez assim, ó. Ok. Welcome to Orlando. All right. Thank you. God bless you. Ele, amen. Falei para Marcelo, segura essa, Satanás, segura essa. Quer falar que para mentir? Não minto não, irmão. Falei, eu vou entrar com a verdade. Se Jesus não quiser eu dentro dos Estados Unidos, ele não deixa. Mas não tem homem dos Estados Unidos ali que vai impedir, se Deus quiser que eu entre lá, irmão. Agora eu falei para Marcelo, vou falar que eu sou pastor e ponto final. Não tem essa não. Então ande na verdade, querido. Qual é o nosso testemunho? Qual é a nossa posição? Qual é? Tem coisas que Deus vai fazer na nossa vida, irmão. Não é por jejum, não é através da oração somente, mas é pelo nosso posicionamento. Tem alguns de nós que estão orando demais e jejuando demais. Ai, pastor, está dando alguma coisa não? Errada? Não, pode ser que não. Você só tem que se posicionar. Deus falou para Ezequiel, Jeremias, um dos dois. Depois você estuda lá e me corrija depois. Falou, olha aqui, fala, não ora mais pelo povo não. Acho que foi Jeremias. Jeremias, não ora mais pelo povo não. Não vou mais receber a oração do povo de Curitiba, não vou. Aí Jeremias, ô louco Deus, por quê? Os caras moram de boa, da hora os caras. Não vou. Sabe o que Deus está falando para Jeremias? Não é que eu não quero oração, irmão, eu quero que o povo se posicione. Querido, existe alguma coisa nessa manhã para a gente alinhar dentro do seu coração, na sua casa, eu não sei, mas alinha. Para a gente viver as bênçãos do Senhor. E eu quero encerrar, para a gente poder ceiar. Se abana... Jesus. 2 Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Querido, essa palavra embaixadores de Cristo significa alguém que representa um reino. Então, por favor, não venha com a desculpa que você é da cultura de Curitiba. Você é um novo cidadão, porque você nasceu de novo. Existe um reino que você representa agora. O embaixador de Cristo, de alguma nação, ele é enviado para representar aquela nação. Ele anda conforme aquelas leis, a regra daquela nação dele. Então, ser um embaixador de Cristo, irmão, é andar conforme a regra que o céu exige. É reconciliar todas as coisas, é governar todas as coisas. E para qual finalidade isso, Xandão? 2 Timóteo 2:20. E eu encerro com esse verso. Não, é o penúltimo verso. 2 Timóteo 2:20. A minha versão é a mensagem. Numa cozinha bem equipada, não há apenas taças de cristal e utensílios de prata, mas também latas usadas e baldes de lixo. Alguns recipientes são usados para servir jantares chiques e outros para recolher as sobras. Verso 21, igreja. Tornem-se em um recipiente que Deus possa usar para oferecer o que há de melhor a seus convidados e assim abençoá-los. Então o convite nessa manhã é para que a gente se torne um recipiente de Deus, para que Deus possa encher e nos usar poderosamente na cidade para trazer o quê? Embelezamento para a cidade. Sabe, queridos, tiveram um sonho com a gente tempos atrás, sobre a frente dessa igreja estava forrada de mendigos, e eles estavam comendo pão, o pão estava podre, velho, eles estavam todos sujos, imundos, a boca esbranquiçada, eles não tinham cor, e eles estavam ali definhando, e nós estávamos aqui nessa posição, aqui, ó, todo mundo tendo culto, todo mundo feliz. De repente eu saio lá na porta, e eu começo a distribuir pão para os caras.
E eu falei, calma aí, tem pão aqui, tem pão fresco. Eu começo a dar pão para eles. À medida que aqueles homens iam comendo os pães, a cor deles ia voltando ao normal. A boca deles ia voltando ao normal. A coloração deles de vida ia voltando ao normal. E eles entravam aqui para dentro para celebrar com a gente. Na Get Up, um jovem teve uma visão aqui dentro. Ele me chamou e falou, pastor, eu via Jesus dando pães para vocês, para Poema, Curitiba. E eu via vocês pegando esses pães e multiplicando e dando para as pessoas. E Deus trazendo uma quantidade de gente para esse lugar. E prosperando as pessoas não só em quantidade, mas também financeiramente. Sabe o que é isso, queridos? É se tornar um recipiente que Deus possa usar. É se tornar um recipiente que as pessoas queiram estar perto. É se tornar um recipiente que a gente possa ser bênção na vida de alguém, como foi ontem aqui. Agora Provérbios capítulo 3 para encerrar, se você puder ficar de pé para a gente ceiar. Provérbios capítulo 3, verso 3. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Lembra quando sua mãe falava para você? Quer aparecer? Põe uma melancia pendurada? Pescoço. Querido, pescoço é uma área do corpo que chama muita atenção. Você põe uma correntinha, tem uns irmãos que chegam aqui e falam, nossa pastor, que corrente da hora. Já vem com o olho assim. A nossa mãe falava para a gente, quer aparecer, filho? Põe uma melancia no pescoço. Aí todo mundo vai enxergar você. Minha mãe já falava provérbios para mim, mas na linguagem dela. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva nas tábuas do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens. E boa reputação. Querido, é andar, ser visto de uma forma diferente. É andar, ser visto com os princípios de Deus estabelecidos em nós. É as pessoas olhar para a nossa vida e elas já serem impactadas só com aquilo que a gente carrega. E não por aquilo que a gente tem para falar. Hoje tem muita gente que fala e papagaio fala também, irmão. E as pessoas estão cansadas de pão que não é mais fresco. Elas querem pão fresco. As pessoas estão cansadas de ouvir um evangelho que muda. Elas querem ver o evangelho que muda. Elas estão cansadas do evangelho que só diz. Mas as pessoas querem ver o evangelho realmente que toca outras pessoas. É andar com a fidelidade, a bondade do Senhor estampada em nós, guardada em nosso coração. E assim teremos a reputação boa diante dos homens. E o favor de Deus nos alcançará. Que essa mensagem possa ser enxertada em nosso coração. Sobre essas facetas da igreja, o perdão. A igreja que Cristo levantou. Sabe, a retenção do amor e também exalar esse amor. E andar diante da fidelidade, da honra, não só com o Senhor, mas com os homens que estão ao nosso lado. Cara, foi uma das séries mais fortes que eu vivi aqui, que eu escutei até os dias que eu não estava, que eu escutava as mensagens que os caras pregou. E eu ficava lá viajando e falando, meu Deus, Jesus, eu queria estar lá com a minha família espiritual na igreja. Eu queria, Deus, por favor, não me tira mais de Curitiba, Jesus, eu não quero mais viajar. Irmão, fala de estrada para mim, eu já estou dando até arrepio já, cara. Porque eu tenho visto uma igreja viva, orgânica, poderosa, dentro da fidelidade, da bondade e do amor com o próximo. Uma igreja, querido, que não tem medo de falar a verdade. Uma igreja que não tem medo de expor o seu coração. Uma igreja que não tem medo de expor a miséria. Porque à medida que nós abrimos nosso coração, é à medida que Deus também vai entrando mais, e curando, e transformando, e restaurando todas as coisas. Então se você está nessa manhã, querido, aqui, a minha oração é que a gente prospere em tudo, diante dessa série, de tudo que foi falado aqui. Que a gente exerce, que a gente pratique tudo que foi descrito aqui, tudo que foi ensinado e falado aqui. Para que o favor de Deus esteja sobre nós e também dos homens, a boa reputação que essa igreja já tem tido por aí. Que a gente não saia desse lugar, não perca esse lugar que Deus está nos colocando. Que a gente não perca o primeiro amor. Para que Deus não diga como a igreja lá em Apocalipse, eu vou arrancar de vocês o galardão. Tirar de nós o galardão, irmão, o lugar, o Espírito de Deus, é tirar de nós a boa reputação que Deus está nos dando. É tirar de nós o destaque que a igreja tem tido. E é um destaque que não é para ficar soberbo, irmão. É um destaque onde a gente vai poder servir mais, cuidar mais, amar mais, restaurar mais. É isso o chamado que a Poema tem para a nação, cara. Então se você quiser, pode sair do seu lugar, venha pegar a sua ceia.